Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Virtual Lírio dos Vales, que todos sejam bem abençoados e iluminados nesse momento. Para iniciar, eu vou fazer uma leitura, eu abri aqui no livro Pão Nosso, de Emmanuel, que fala assim, essa leitura é para harmonizar todos os lares que estão presentes e os aderentes também. Convite ao bem. Mas, quando fores convidados, vai. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é o conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já se alcançou os ouvidos, aceita-lhes clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sobre a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguarde pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, a leitura é para suavizar a nossa caminhada nesse momento. Agora vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele que envie o bálsamo salutar de paz, de amor, de entendimento sobre todos nós aqui representando nosso lar, com os pensamentos dirigidos aos nossos amigos, aos nossos irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, nos lares, que eles possam receber esse bálsamo de saúde, de cura, conforme a necessidade de cada um, através da equipe espiritual de médicos que são os anjos de guarda que nos ajudam, através também dos médicos encarnados. Abençoa, Senhor, todos os lares brasileiros, assim como todos os estrangeiros, para que possamos cada vez mais seguir os teus ensinamentos na prática do bem. Que a tua luz nos envolva também a nossa companheira, que vai fazer uso da palavra com a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ela possa, com as suas palavras, a gente entender melhor o que é falado. Abençoa todos nós, hoje, amanhã e sempre. E a Carol vai falar para a gente sobre a felicidade das bem-aventuranças. É contigo, Carol.
O microfone está desligado, Carol. Desculpe. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho a respeito de mais esse ensinamento de Jesus, dando um pouquinho mais de abertura, né, por conta da lição que o Espiritismo nos trouxe. Então, a gente consegue entender de uma forma mais abrangente. Então, nós vamos começar hoje contando uma passagem da vida de Jesus. Ele se encontrava no momento onde, depois de encontrar os primeiros apóstolos, depois de já ter encontrado com Mateus e ter encontrado com João e com os demais pescadores, ele então, em Cafarnaum, né, que é onde ele começa a sua pregação, ele faz as suas primeiras pregações, as suas primeiras falas, as suas primeiras curas até, e nisso muitos começam a se interessar por Jesus porque se sentem consolados pela sua mensagem, se sentem então envolvidos por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele pregava, né, esperançosos no futuro, do reino de Deus que ele prometia. E aí então buscavam, como viram outras pessoas junto de Jesus, como seus amigos, que eram os apóstolos, buscavam essas pessoas também para que pudessem ter um pouco mais de explicação sobre Jesus, sobre a sua mensagem, sobre como trabalharem melhor nessa observância dos ensinamentos de Jesus, já que ele prometia para eles uma felicidade futura, né, no reino de Deus. E a maioria deles eram pessoas sofridas, eram pessoas aflitas, eram pessoas enfermas, eram pessoas pobres, e que então viam ali nessa promessa desse reino de Deus pregado por Jesus uma esperança de um futuro melhor, né, e de uma vida, de um momento de vida, mesmo que no reino dos céus, onde esse sofrimento todo que eles viviam não houvesse. E aí alguns, um pequeno grupo desses que buscavam os apóstolos, se dirige então à casa de Levi, de Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, que por isso então tinha uma condição mais favorável economicamente em relação aos demais apóstolos, né? A maioria deles pescadores, pessoas simples, sem condição econômica, e vão atrás de Levi pedindo para ele essas explicações sobre Jesus, né? Sobre a mensagem, sobre como poderiam de alguma forma contribuir, de alguma forma também se engajarem, vamos dizer assim, nessa nova proposta, né, que é a proposta que trouxe o Cristo. E aí Levi os recebe, alguns deles ele já, inclusive, já conhece, porque se tratam de pessoas locais, né, de uma vila pequena, como Cafarnaum, então alguns deles ele já conhece, cita até pelos nomes, e ouve, né, as arguições, as falas, as perguntas, e essa intenção que eles têm de trabalharem, de auxiliarem também na obra de Jesus, e de saberem mais, né, para que se transformem, para que façam o que é necessário, para também poderem entrar nesse reino dos céus. E aí Levi, de forma talvez não tão respeitosa, de forma até um pouco surpresa, porque não entendia como aquelas pessoas poderiam estar ali querendo se engajar nessa tarefa que também era dele, né? Pergunta a eles, o que é que vocês podem fazer na condição em que vocês se encontram? E aí cita pessoalmente 3 personagens que estavam nesse grupo. O primeiro, Lisandro, que é um aleijado. Depois, em segundo lugar, ele cita Áquila, que foi abandonado pela família por ter cometido erros graves. E depois ele cita Pafos, que é uma pessoa cheia de aflições. Então, o que eles poderiam fazer na condição que eles tinham para ajudar na obra de Jesus? É como se a pessoa bem aquinhoada de posses materiais
olhasse esses verdadeiros mendigos, sofredores do mundo, né? E pensasse, mas o que se tem para dar? Qual seria, então, a sua contribuição? E aí, nesse momento, eles que vinham felizes, satisfeitos, porque já haviam visto Jesus uma vez, né? E Jesus, então, já os tinha, de certa forma, animado, né? Com essa proposta, com essa esperança de um futuro melhor e sem esse sofrimento que eles viviam. Eles imediatamente se sentiram humilhados, reconhecendo, então, as suas deficiências, porque as durezas das palavras de Levi os fizeram reconhecer que realmente eles não tinham muito para dar. Na verdade, eles não tinham nada, materialmente falando, né, para doar para alguém. Então, eles ouviram e se retiraram, né, desalentados. Vinham felizes e voltaram da mesma forma, praticamente, que se encontravam antes de encontrar Jesus. Mas lembraram que o mestre ia pregar no monte, no final dessa tarde, nesse mesmo dia. E aí, quem sabe, né? Ouvindo diretamente as palavras de Jesus, quem sabe eles então compreendessem um pouquinho mais. E se decidiram então a dar-se essa segunda chance, né, de ouvir os ensinamentos de Jesus. Logo após a partida desse grupo, que vai à casa de Levi, na mesma casa entra então Jesus com mais alguns companheiros. E ele, numa conversa amistosa, com eles, né, informalmente, conversando com aqueles que são mais próximos, chega a determinado momento da conversa, Levi conta a ele, Jesus, e aos demais que estavam juntos, o que havia acontecido ainda há pouco. E de forma até até alegremente, ele conta como se nós, no nosso momento, dissesse assim, olha o que ocorreu ainda há pouco. Imagina, fulano, beltrano, ciclano, resolveram ajudar de alguma forma. O que esses aleijados e esses mendigos poderiam fazer pela Boa Nova? Sem condição nenhuma para isso, né? E na mesma hora ele se deu conta de que ele estava falando para pobres também. Porque os outros discípulos de Jesus, os outros apóstolos de Jesus eram pescadores. E aí ele dá aquela remendada básica e diz, não, mas vocês pelo menos são fortes, né? São capazes, e eles nem isso. E Jesus ouve com atenção, olha na alma de Mateus para poder entender, né, o que se passava realmente, de que forma agir nessa situação, e responde da seguinte forma para ele: nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de suas vitórias materiais? Ou seja, nós fazendo essa pergunta para nós próprios, né? Nós já observamos alguns vencedores do mundo se preocupando com outras coisas que não o fruto das suas vitórias materiais. E segue Jesus, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiências necessárias. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia da liberdade o clarão reconfortante do sol.
Então, olha a diferença dessa preferência manifesta por Jesus nesse momento de pregar o seu evangelho, a sua boa nova, àqueles que são os vencidos no mundo, aqueles que nesse momento sofrem, aqueles que nesse momento passam por maiores dificuldades. E até hoje é assim. Por quê? Porque Jesus segue pregando a boa nova, segue pregando o evangelho através dos seus ensinamentos. Nesse momento nós estamos aqui pregando o evangelho para as nossas almas, para os nossos corações, buscando apurar os ouvidos e os olhos para ver e ouvir a sua mensagem profunda. E buscando sermos hoje nós essa terra fecunda onde o evangelho poderá então germinar as suas sementes. Então essa ilusão que nos prende muitas vezes ainda, porque há partes de nós que são como a multidão, os vencidos, e há parte de nós que são como os vencedores, que ainda nos atemos às questões materiais, transitórias e não tão importantes, porque não são verdadeiras, porque a verdade é aquela que não muda com o tempo. Verdadeiro, assim falavam os antigos gregos já, verdadeiro é aquilo que não modifica, é aquilo que é permanente, é aquilo que é sólido em todos os momentos da nossa vida, situações, e durante o tempo não se modifica. A verdade é sempre a verdade, não é relativa. A verdade das coisas espirituais e das coisas imperecíveis não é relativa. Relativa somente àquela que se refere às questões materiais, porque são transitórias, passageiras e, portanto, mudam porque precisam mudar. Então, são relativas. Mas, para que nós nos tornemos essa terra fértil, onde o evangelho realmente frutifica, semeia, aonde você consegue depois colher os frutos, né, dessa plantação que nós vamos fazer dentro de nós através desse estudo, desse entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, somente depois de termos quebrados os elos mais fortes que nos acorrentavam às ilusões. E esse mundo de ilusões, que é o mundo das coisas materiais, é o mundo do plano material, o mundo transitório da matéria, dos nossos corpos perecíveis, é que nós nós precisamos deixar para segundo plano, dando sempre prioridade às questões que são realmente importantes para nós, que são aquelas do nosso espírito. Então, para aqueles que estão sim prontos para ouvir, porque já são a terra fértil, é que Jesus vem. Cada qual no seu momento, e cada qual no momento onde esteja como terra fértil para receber determinado ensinamento. Nós estamos hoje, talvez, terra fértil para alguns ensinamentos e iludidos ainda para não conseguirmos receber outros ensinamentos. Então, são momentos e situações e ensinamentos que vão seguindo para nós, e nós vamos, então, repetindo as lições e ouvindo e lendo novas e novas vezes. Quantas vezes já não lemos essas mensagens de Jesus? Quantas vezes já não ouvimos pessoas em nossas diversas vidas, diversas encarnações, pregando para nós essas mesmas mensagens que sempre serão verdadeiras, mas que nós, não tendo ainda a condição de solo fértil, não tendo ainda nos libertado, não conseguimos compreender, na verdade. Porque não abrigamos, porque não acolhemos, porque deixamos que o vento levasse, porque deixamos que o passarinho comesse na beira da estrada, como nos fala a parábola do semeador. Então, neste momento, aonde Jesus falando isso para o seu discípulo, para o seu apóstolo Mateus, ele consegue então entender. Entende que, na verdade, a mensagem é para aqueles que estão prontos, e sempre estaremos prontos
com mais facilidade depois dos sofrimentos, que são, na verdade, bênçãos para nós, que despertam nossa consciência e nos predispõem a ouvir e compreender, a ver com realidade, né? Não deixando passar oportunidades de que Jesus bata na nossa porta com ensinamento através de um livro, através de uma palavra, através de uma palestra, através de uma oportunidade de aprendermos com a nossa vivência prática e principalmente refletindo sobre a nossa situação de vida e não deixarmos as oportunidades que passam, né? Fazermos o bom uso dessas oportunidades, crescendo, traduzindo em nós esses ensinamentos em ações, em sentimentos, em palavras, em atitude renovada, né? E fazendo com que, então, esse reino de Deus se implante dentro de nós. Então, nessa história, o crepúsculo se aproxima, e aí Jesus vê o momento de realizar a promessa que fez, de estar novamente com aqueles que são os que o procuravam durante todo o dia, aquela multidão. E ele então segue ao encontro, né, que foi programado, e se eleva a esta multidão para que possa ser ouvido, para que possa ser visto. Lá estão também os apóstolos, lá está também Levi, e essa multidão ouve pela primeira vez Jesus pregando para nós as bem-aventuranças. Então, no solo fértil do coração dos vencidos do mundo, são lançadas pela primeira vez as sementes das bem-aventuranças. Eles que estão prontos para a renovação, eles que estão prontos para a verdade. Então, Jesus fala para todos nós, e isso ecoa nos nossos ouvidos: bem-aventurados, que são aqueles que são os felizes sob o aspecto espiritual, permanente. Né? Nós podemos, muitas vezes, encontrar felicidades passageiras, transitórias, e elas são listas para nós. Nós podemos aproveitá-las, mas sabendo que elas passarão. Agora, podemos buscar as felicidades permanentes, que são aquelas que alegram, que felicitam o nosso espírito, a nossa alma imortal. E elas nós só vamos encontrar na depuração das qualidades que nós trazemos dentro de nós, na depuração dos nossos erros, dos nossos enganos, na abertura da nossa mente, na purificação dos nossos sentimentos e principalmente na elevação da nossa consciência, que vai então se abrindo para as realidades maiores. E nós vamos então compreendendo melhor as leis de Deus e buscando nessa compreensão colocá-las em prática no nosso dia a dia, aonde estivermos e com quem estivermos. Então, buscando essas realidades e essas felicidades permanentes, que são aquelas que Jesus nos ensina, que nos trazem as bem-aventuranças. Então, ele cita, nesse mundo transitório, de provas e expiações, onde nós estamos hoje, quem são os bem-aventurados? E ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. Porque, na verdade, os pobres de espírito são aqueles que são humildes. São aqueles que sabem se submeter a Deus e às suas leis, que é a condição basilar para a felicidade verdadeira. Sem ela, nós não alcançaremos as outras. As demais qualidades se perdem e não têm importância para nós se nós não tivermos a humildade, que é essa aceitação de Deus, da sua grandeza e das suas leis. Para que então possamos saber que é no cumprimento delas queremos construir o nosso futuro melhor e a nossa felicidade. Então Jesus promete para os que são pobres de espírito, para os que são humildes, o reino dos céus. O reino dos céus em algum lugar? Não. O reino dos céus dentro do coração
de cada um que vai edificar esse reino dos céus em si. Em seguida, Jesus promete, e Jesus diz e cita, que bem-aventurados são os aflitos da terra, nesse mundo de aflição, de dores, né? Mas não de qualquer dor. Não é o bem-aventurado que dá um pontapé numa cadeira e sente a dor física, né? Ou aquele que está com a dor de cabeça transitória. O bem-aventurado de que fala Jesus é o que tem a dor realidade de que nos fala Emmanuel. A dor do espírito, que na verdade é a dor do crescimento. É a dor de nós enxergarmos os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, acordando nossa alma, acordando nossa consciência para as nossas reais necessidades. Aceitando então essa vontade de Deus, né, como uma consequência das nossas próprias necessidades e, portanto, resignadamente. E se assim agirmos, se formos esses aflitos bem-aventurados, né, nós então seremos consolados por essa verdade, por esse evangelho que nos prega Jesus. Jesus fala depois para nós, bem-aventurados os mansos, que são aqueles que já entenderam o valor e a paz, o valor da paz dentro de si mesmos. Então já agem conforme a paz. Já não revidam ofensas. Já não provocam discórdias. Já buscam tolerar, aceitar as deficiências do próximo. Então aqueles que são os mansos, que já praticam a paz. E diz que os mansos herdarão a terra. Então esse é o prêmio para que nós conquistemos a mansidão. Dizendo para nós, e nós entendemos hoje na doutrina espírita um pouco melhor, esse herdarão a terra, porque nós sabemos que vivemos hoje num período de transição planetária, e que de um planeta de expiação e provas, de sofrimento, de dor, nós passaremos para um planeta de regeneração. Já estamos, na verdade, passando para essa época, né, onde teremos uma condição melhor e menos sofrida, né, de escala de evolução ainda. Mas nesse momento ficaremos aqueles que já soubermos ser os mansos. E por isso Jesus diz que herdarão a terra. Né? Serão as nossas próximas encarnações, se nós soubermos ser mansos. Depois Jesus fala para nós, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, quem tem sede e fome de justiça é aquele que é o injustiçado. Mas quem é o injustiçado hoje, nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, é porque foram aqueles que cometeram ontem injustiças. E, portanto, na verdade, essas injustiças de hoje, à luz das leis divinas, não são injustiças. São o efeito de uma causa que nós próprios causamos, né, de algo que nós próprios causamos no nosso passado, seja em outras vidas ou nessa própria. Então, é como se fosse um momento de acerto de contas. Né? Um momento difícil de acerto de contas. Um aprendizado. A expiação. Né? Então, são aqueles que já compreenderam que não devem perseguir, não devem caluniar, não devem ferir, porque isso vai provocar no futuro dores para si mesmo, né? Vai provocar no futuro sofrimentos e aflições para si mesmos. Então, quando estamos nessa condição, aí Jesus nos promete que seremos saciados dessa nossa fome e dessa nossa sede de justiça. Depois, Jesus fala para nós, bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Somos todos aqueles que já estamos a caminho da luz, porque nós já erramos, mas nós já enxergamos as nossas imperfeições de certa maneira. Então, porque nós enxergamos que temos imperfeições,
nós entendemos como natural que os demais, aqueles que nos rodeiam, também tenham essas imperfeições. Então, nós entendemos quando somos ofendidos, quando somos magoados, quando passamos por dificuldades, e teremos, então, essa misericórdia, saberemos perdoar. Então, Jesus diz que quando nós soubermos perdoar, nós também seremos perdoados, ou nós receberemos a misericórdia. Isso nos ensina também na oração do Pai Nosso, né? Que nós devemos perdoar na medida em que soubermos perdoar. Nós pedimos o perdão para nós, na medida em que nós soubermos perdoar os demais, soubermos ser misericordiosos com os demais. Depois ele nos fala, bem-aventurados os limpos de coração. E o que será um limpo de coração? São aqueles de nós que já se aperfeiçoaram um pouco mais, que já tendo se esforçado para corrigir suas mazelas, conseguiram um pouquinho mais de progresso. Né? Então estão zelando pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes, para que não tragam compromisso de sofrimentos futuros mais. Porque já compreenderam que já temos dificuldades demais por conta do nosso passado. Então, não gostaríamos de criar para nós novas dificuldades para o futuro. E para que nós não criemos dificuldade para nós, é necessário que não causemos dificuldades para os outros, né? Para aqueles que nos cercam. Então, procuraremos ser bons, ser generosos, ser misericordiosos, exercitar todas as qualidades que nos distinguem daqueles que ainda não são assim. Então, os limpos de coração, Jesus promete àqueles que conseguem já ser limpos de coração, que verão a Deus. Verão a Deus. É um pouco difícil para que nós possamos entender esse verão a Deus. E eu sei que não é o verão com os olhos da carne de forma nenhuma, porque Deus não tem forma, Deus não tem matéria. De forma nenhuma ele poderia ter matéria, caso contrário, se tivesse, ele não seria eterno. Ele não poderia ser imutável, ele não poderia ser perfeito, ou seja, Deus não seria Deus. Então, Deus não é material, e se não é material, nós não podemos vê-los de forma nenhuma. Mas esse ver a Deus, num sentido simbólico, significa talvez entendê-lo cada vez melhor, entender as suas leis, entender que Ele está perto e dentro de todos nós. Né? Sentir a sua presença, porque estaremos vibrando conforme a sua vontade, conforme as suas leis, conforme a sua justiça, e dentro do seu amor e do seu hálito divino. Isso será verá a Deus. E claramente nós entendemos que esse é um processo, que nós vamos alcançando cada vez mais essa condição de puros e limpos de coração. Nós vamos nos purificando cada vez mais. E chegado um determinado momento, seremos então espíritos perfeitos. E nesse momento estaremos sim, de acordo com a vontade de Deus, como Jesus, que dizia que Deus e Ele eram um só pensamento, uma só vontade, né? Vibrando nesse pensamento, nesse sentimento divino. E por último, nós vamos analisar os bem-aventurados, os pacificadores. Aqui nós temos um grau além daquilo que é o manso, né? O manso, ele trabalha a sua mansuetude, a sua paz interior. O pacificador, ele já tendo a condição de manso, porque ele é pré-requisito para o pacificador, ele entende então que seria bom e que é útil que ele comece a agir no sentido da promoção da paz também nos demais corações. Então ele vai buscar os irmãos e tentar auxiliar de alguma forma nas desavenças, nos desacordos, nos desentendimentos, né? Nos sentimentos belicosos, nos sentimentos não pacíficos, agindo de forma a sempre ser aquele que faz a concórdia, que traz o ajuste, né? Que não tendo mais aqueles sentimentos que são... jamais poderemos ser pacificadores sem termos antes essa paz dentro de nós.
Porque se aquilo para nós ainda é uma dificuldade, aquele motivo, vamos dizer, de discórdia entre duas pessoas ou duas nações, ou seja o que for, de conflito, de dissensão, de desunião, de separação, né, entre alguém ou alguma coisa, se nós ainda temos essa dificuldade, nós não poderemos jamais ser aqueles que seremos os conciliadores, os pacificadores naquela questão. Mas aos poucos nós teremos cada vez mais condições de nos livrando de determinadas pendências, sermos os pacificadores e os conciliadores em algumas contendas, em algumas dificuldades, né? Até que tenhamos a condição maior de sermos os pacificadores em todas as situações. Mas isso é evolução, passo a passo, é que vai nos promover, né? Então Jesus promete a bem-aventurança aos pacificadores e diz que eles serão chamados filhos de Deus, porque estarão em consonância, também como aqueles que são os limpos de coração, com a vontade do Pai, que é sempre a vontade da paz, da concórdia, né, entre todos aqueles que são os seus filhos. Tudo em nós, por mais que nós tenhamos diferenças, por mais que nós ainda possamos preservar nossa individualidade, e assim é possível e é necessário até que nós façamos, né? Deus nos criou cada qual com um papel, cada qual com um futuro, cada qual com determinadas características. E nós podemos sim conservar nossa individualidade. Mas lembrando que todos nós caminhamos para a unidade, no sentido de trabalharmos para os mesmos objetivos, trabalharmos para nos unirmos àquela vontade maior que é a vontade de Deus, né? Aqueles objetivos maiores que são os objetivos de Deus. A tudo que que une e que não separa, né? Seremos cada um a peça que falta no concerto do universo. Deus não nos cria sem propósito, Deus não nos cria à toa. Nós temos sim as nossas capacidades individuais, mas teremos e seremos chamados para esse concerto universal, cada qual colaborando com a sua parcela de contribuição dentro do momento evolutivo que se encontra. Quando despertar para essa realidade, vai poder, aonde estiver, como estiver, com quem estiver, já iniciar esse processo de ajuste à vontade divina, à unidade perfeita do universo, às leis universais. Que essas palavras possam, de alguma forma, provocar em todos nós algumas reflexões mais profundas e que nós possamos, durante essa noite, refletir com o auxílio dos nossos benfeitores, dos nossos anjos de guarda, nessas bem-aventuranças que Jesus nos pregou. Que tenhamos o cuidado de lê-las diretamente na fonte, né, nos evangelhos. Nós temos uma tradução nova, diretamente do grego, foi de onde eu pesquisei para fazer essa nossa palestra e tirei o Novo Testamento traduzido por Evandro, esqueci agora o nome, e que nós possamos então, lendo Haroldo Dutra Dias, tradutor Haroldo Dutra Dias, e que nós possamos, lendo, né, essa íntegra, esse texto, né, na íntegra, como foi escrito para nós naquela época, né, de Jesus, nós possamos refletir e tirar da fonte as lições, né, para que cada um reflita e possa ajustar-se cada vez mais para poder aproveitar também dessas bem-aventuranças. Que Deus fique com cada um de nós, que a lição de Jesus possa surtir efeitos e frutificar nos nossos corações.